é o ritual da árvore. Isso não fui eu que falei. Lá eles dizem o tema da árvore, né? Portanto, eu digo, então tinha um mito de uma árvore sagrada, porque ela merecia ser o centro de um ritual. Então vamos ver as imagens, que é só... né? Então aqui, você tem a árvore, um monte de gente com as mãos assim, e os homens com ereção. Isto não é um ato sexual, está cheio de ato sexual. Lá a ereção é por causa da sexualidade, aqui não é por causa da sexualidade. Então é um êxtase, é a única maneira que a gente pode pensar, né? Eu acho que o homem contemporâneo perdeu isso, de por êxtase ter essa reação corpórea. Isso é uma coisa que se perdeu, mas tudo indica que o homem pré-histórico ele reagia inteiro ao luminoso. O luminoso não era luminoso. É um negócio que te arrepia do cóccix, como é que fala? É inteiro. Quer dizer, a experiência religiosa, ela era muito mais intensa na pré-história e na antiguidade do que nós perdemos. Lamento muito, mas a gente perdeu. Isso com uma árvore. Aqui de novo, né? Então, os dois segurando, que aparece, né, em vários contextos. Eu fui ordenando em ordem de elaboração, né? Aqui são 4, 5 com uma arvorinha no meio. Né? Você vê essa aqui, é uma grande, bem alta, que está sendo... Então parece uma procissão, né? Parece que a árvore é carregada, às vezes parece um desfile de escola de samba, sabe? Tem o abre-ala, depois tem a outra... É toda uma coisa organizada, é um cortejo. Então tinha dança, certamente, tinha música, podia ter canto, podia ter... E tudo em torno de uma árvore. Tem sacrifício de animal, tá vendo que faz parte, porque eles já estão, né, paramentados. Tem mel. Tá vendo esse animal? Parece que ele está sendo atingido por uma lança com esses mesmos... mas muito ritual antigo tinha sacrifício, né? Junto da árvore. Olha aqui, aqui é um cortejo. Esse aqui vai na frente, carregando uma arvorinha. Esses estão carregando esse negócio. Olha esse pássaro aqui. Isso não é uma coisa naturalista, né? Esses vão carregando, talvez seja mel, não sei. Eles estão indo para lá. É a mesma cena, é outra foto. Essa é muito impressionante, né? Esse homem, ele está se curvando diante dessa grande ave, desse grande pássaro, com as asas abertas. Olha, essa cena é fantástica, né? Claro que isso daí não é uma coisa da natureza, que pássaro que é esse, né? E aqui está aquela figura que eu chamava de figura fantasiada. A gente vê que é um homem, e agora... comparando, né? Aqui está ele, aqui está a figura feminina, mas eu já vi isso em índios do Brasil com casca de árvore, com aquela membrana. Quer dizer, parece que ele está fantasiado de tronco de árvore. Então, dá a impressão que isto aqui são homens encarnando árvores. Que tem a árvore, mas tem... É como se ele... fosse o orixá da árvore que baixou neles, e isso daqui é um grande momento ritual, como aqui, que você vê a dança circular, como você falou, a árvore está no meio, e aqui isso aqui é uma roda, mas a perspectiva foi essa, ele pegou e botou de cabeça para baixo. Então, olha que bonito que dá para fazer, quer ver? Tá lá a roda, tá vendo? Esse é o matiz, a dança. Olha isso aqui com isso aqui. E essa é a imagem clássica, é de todas elas, é onde eu senti. Então, eu fiz o meu desenho técnico para poder estudar, né? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São todos homens.
Alguma está um pouco apagada, mas você vê os braços levantados, né? Eles têm alguma coisa na mão, e aqui está claramente a árvore, e eles estão em volta dela. No Piauí, existe uma árvore chamada jurema. E é uma tradição até hoje, e que passou pelos índios, e que passa pela Umbanda, e que hoje eu até ouvi gente que toma o chá da jurema, que é altamente alucinógeno. E o guia me contou que ele tomou. E eu falei, mas como é que é? É como o LSD, ele falou, Gambino, você não imagina como é que é. Eu via as minhas veias. Eu enxergava as minhas veias. Eu falei, você não ficou apavorado? Ele falou, eu não sei nem te dizer o que eu fiquei, mas era uma coisa tão enlouquecedora, o negócio da jurema. E é uma tradição, tá quietinho lá, então eles tomam até hoje. Então por que não supor que isto fosse a jurema e que ela é cultivada porque ela promove, assim como na Índia havia rituais com árvores ou plantas ou substâncias que promoviam, o soma, ou não sei o quê, né? Ou o cipó. Não tem um monte de hino pro cipó, porque o cipó promove, então você honra aquela planta que é sagrada, porque a planta te faz ter. Então não é tão diferente a gente supor, porque existe a jurema lá, ela está classificada, os botânicos estudaram, e eu vi lá do lado, não é uma árvore enorme. Então, aqui nós vimos um pouco as primeiras imagens da alma que está atrás de nós. A gente tem a ver com isso daqui. A gente continua se a gente não for dissociado. Se a gente for dissociado, a gente rompe a continuidade. Porque esses painéis, 100 anos corresponde a 3 gerações. Eu estava falando com a Malu, que também é neta de italiano, nós conseguimos falar de 3 gerações, né? Por exemplo, nós, nossos pais, nossos avós. Eu sou avô agora, eu consigo falar de 5, e eu sei falar de um bisavô meu, então eu sei falar de 6. Já é muito, né? Agora, tataravô, a gente não consegue. Então, cada 100 anos tem 3 gerações. Então, 1000 anos são 30 gerações. 4.000 anos são 120 gerações. Nós vimos um painel que tem 4.000 anos contínuos de imagem. É como você pegar um álbum de fotografia da sua família que vai 120 gerações para trás. Inimaginável. Mas eles viam. Eles, o nós, né? Porque eles iam lá e viam, e eles sabiam que eles estavam chegando num lugar que estava todo marcado, porque teve gente que passou lá e marcou, né? E coisas que eles... Essa ritual da árvore, em algum momento isso pode ter ficado anacrônico, mas estava lá representado. Então alguém pode ser chegado e pensar, nossa, naquele tempo, olha o que eles faziam. Ou, eu lembro meu avô contar, que o avô dele contava que o avô dele não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, aqui você tinha uma representação do longo tempo que você não tem em nenhum outro lugar. As pirâmides do Egito têm pinturas de 4.000 anos. Por exemplo, aquelas dos rituais da preparação das múmias, né, com orações. Aquilo lá, digamos, é um espaço de 1000 anos. No Oriente Médio não tem, foi tudo destruído. O que você tem de Roma, você tem lá a pintura de Pompeia, que tem 2.000 anos, mas é de 2.000 anos, não é assim, de 2.000 anos até agora. Nós não temos essa continuidade, mas no Piauí tem. E isso não é nada, isso não nos serve para nada, dizer que nós podemos ter como material para a nossa reflexão uma coisa raríssima, que é um registro em tempo contínuo. Entendeu? Então vamos chamar o Proust para fazer, né? Em busca do tempo, porque está lá esse tempo e que foi cortado. Agora, nós, especialmente, acho eu, até por a gente trabalhar na linha do Jung, a gente tem obrigação de reconectar, porque senão nós mantemos uma dissociação histórica, psíquica,
que se reproduz e que cria inconsciência. E é a inconsciência que cria um sofrimento de pouca valia. É uma inconsciência. Isso não é real. Né? O Piauí era o estado mais pobre do Brasil, mas isso é uma coisa que não tem preço. Né? Então, esses paradoxos, para finalizar, eu dizia, nas nossas imagens, não tem aquela ferocidade, tem o beijo. Isso aqui é de um sambaqui de Santa Catarina, são duas andorinhas fazendo amor. Quer dizer, não é comum. Vá no Museu Britânico, vá no Louvre, vai ver. Não é comum você ver um povo que tinha uma cultura que pegou e fez dois passarinhos fazendo amor. É porque tinha uma sensibilidade que olhava isso e sentia alguma coisa. Senão, por que você vai perder tempo para fazer isso, né? A não ser que isso signifique algo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu acho que é uma maneira da gente falar, começar um curso de mito, né? Mostrando que o mito está no começo da cultura, mesmo que a gente não saiba qual é o mito. A gente vê que se não fosse o mito, não tinha a cultura. Se não fosse o mito, não tinha a alma do jeito que ela é. Então, mito não é só porque aparecem os arquétipos, ou mito é porque o mito gera. O mito gera alma. Sem mito, você tem uma alma achatada, que não tem expressão de si. Para mim, a função do mito é gerar alma nesse sentido, que ele vai gerando representações dela, diferentes, né? E nós temos que conhecer as nossas. Obrigado. Obrigado. Para explorar um pouco as imagens que você trouxe, e a gente pensar um pouco na... O que você estava falando, né? Essa é a alma, é nós. Esse povo que se socializa, que pinta suruba, que transa, esse é nós. Esse povo aqui, que pintava bisões e cavalos, teve uma cisão, porque esse povo veio para cá. Esse povo que saiu, que pintava visões, veio para cá. Não, não é assim. O povo que pintava visões, ele veio da África como esses que vieram para cá. Não. Só que bem antes. Não, tô indo na alma mesmo. Ah, tá. Na alma, na pele. Uhum. Né? Dessa alma que... Ah, veio como conquistador? Ah, eu não tinha te entendido. Sim. Sim. Isso que, esse nós. Sim. Que pintavam visões. Sim. Vieram pra cá. Sim. Solaparam. Sim. O que você acha que causou? É o desejo de conquista, é o desejo de poder. Que, como você está dizendo, e eu também digo, a Península Ibérica, com toda a herança árabe, e o grau, ela também estava refinadíssima, mas o que estragou tudo? Era o desejo da conquista. A religião católica queria dominar o mundo, e a Península Ibérica queria dominar o mundo como dominou. Que é dominar as rotas marítimas, ser a grande potência que depois foi substituída pelo Império Britânico. Quer dizer, ali é o desejo de poder, é o desejo de domínio. Né? Esse povinho aqui não estava querendo dominar nada, né? Mas os que vieram e que tinham algo contemporâneo na alma, foram picados pela mosca do poder. Então aí nós temos que estudar o que o poder faz com a alma. Faz sentido? E o Jung dizia, onde tem Eros, não tem poder, onde tem poder, não tem Eros. Você está trazendo uma coisa super interessante para pensar, que a mosca verde do poder, ela acaba destruindo a alma. Eu concordo, eu acho isso. Daí vira estupro. Gabriel, a Ruth Amaro fala uma coisa sobre nós brasileiros que ficou na minha cabeça o tempo todo daquela forma. Ela fala que nós brasileiros temos a pele sensível de uma maneira que os europeus não só não compreendem, mas têm um medo e um desejo imenso de sentir como nós sentimos.
E ela veio bastante para cá. Ela veio bastante para cá. E ela fala, é algo que eu vou muito ao Brasil, convivo muito com brasileiros, tenho muitos amigos brasileiros, mas eu não consigo jamais, o europeu jamais vai sentir como um brasileiro sente. É algo que a gente tenta entender, que a gente tenta se aproximar, mas a gente não chega lá. Então, mas essa coisa que é positiva, nós temos que entender o que é, porque é nosso, eu também acho. Só que o que o brasileiro sente hoje, né? Uma confusão, uma coisa terrível, né? Mas é verdade, se a gente conseguir focar, visto, eu acho que é verdade isso, mas eu também não sei direito o que é. Mas vamos saber, até para a gente separar da confusão, porque essa confusão vai passar, tudo passa. Uma hora passa isso daí. Então tem coisas que ficam, né? E se tem algo que é uma construção histórica, secular, dessa parte da humanidade, vamos conectar com isso, né? E realçar e saber que isso existe. Porque existe mesmo. Conhecer que é uma qualidade e não uma inferioridade. Isso mesmo, isso mesmo. Mas o que vê isso como inferioridade? Você vê, tem todo um estereótipo sobre os latinos, por exemplo. O latino é muito emocional, muito sensual, não tem o intelecto logos do alemão, do francês, não tem isso daí. Quer dizer, a gente é visto, seja pelo lado latino, que aí inclui até os italianos, os espanhóis, os franceses escapam por causa do intelecto, né? Mas latino, indígena e negro, dançou. A gente é inferior. Isso recebe essa projeção, né? Mas isso também está virando, isso está no momento que isso tudo está virando, né? Nós não podemos aceitar aquilo que grudaram em nós como projeção. A projeção gruda, né? Como um velcro. Joga e aquilo fica grudado. Nós temos tira, isso aqui está projetado. Em mim eu não quero isso daí, né? Mas é intenso esse negócio, né? Mas é que a gente retribui a projeção também, entende? A gente projeta ali o logos, o poder, Bravo. Então, assim, há uma troca de projeção que Claro. fica. E com isso você mantém. Com isso você não... Parece um trauma, alguma coisa que em 1500 aconteceu. Mas eu não tenho dúvida que é trauma. Eu não tenho dúvida. Você falou da experiência religiosa que é corpórea e que o homem perdeu. Eu acho que foi domesticada. Se você observar bem as religiões, todas elas têm códigos para o corpo. Os tabus. Para conter o corpo, né? O corpo é pecaminoso, né? O corpo não pode ser espiritualizado. É a divisão corpo. Eu gostei muito dessa imagem, porque eu venho trabalhando do outro lado, identificando esses indicadores corpóreos nas religiões, né? Nos rituais. Agora a gente vai sair da quaresma, né? De todas as proibições alimentares, e ali estaria o começo, né? Você sabe, eu acho que a gente tem coisas que a gente tem que estudar porque são fundamentais, né? Teologia é muito difícil, né? Mas eu li uma teóloga, que é a Karen Armstrong, que é maravilhosa, recomendo para todo mundo. Ela tem uma história de Deus, ela escreveu sobre as 3 religiões, tem uma autobiografia fantástica, e tem a breve história do mito, você conhece? Maravilhoso, um livrinho assim, breve história do mito, Karen Armstrong. E ela fala, eu acredito nela, que, por exemplo, no tempo bíblico, a vivência religiosa era 1000 vezes mais intensa. Quando alguém dizia, eu ouvi Deus falar, aquilo chacoalhava. Então, pegava tudo, a vivência religiosa. Isso hoje não tem mais. Então, essa catarse evangélica é uma coisa histérica. Ela é induzida histericamente para parecer que é luminosa. Mas ela não é luminosa, ela é histérica. Nós perdemos. Então, quando você vê que homem podia ter ereção por causa do luminoso, nós não sabemos o que é isso. Então, o que é essas mulheres? Parece que elas estão acolhendo o céu nos braços, né? Pois, mas devia ser muito intenso, inteiro. Corpo, emoção, psique, tudo. A gente ficou todo cortado em pedacinhos, né? Então, às vezes, eu entendo tudo, mas eu não estou sentindo nada. Eu estou entendendo, né?
No meu intelecto eu entendo, mas eu não vibro. Por que ficou um pedaço sim, outro pedaço? Como é que a gente junta de novo, né? Agora, para mim isso é um parâmetro, mas era unificado. A experiência ela era unificada, né? Então é uma domesticação, mas é uma cisão, é uma dissociação, é uma fragmentação, é qualquer desses termos. O que é é uma patologização da psique e é um enfraquecimento da força psíquica. Quer dizer, será que a nossa energia psíquica é a mesma que era? Eu acho que é menor. Com todo o nosso intelecto e a nossa educação. Eu acho que a nossa energia psíquica ela é menos energética porque ela fraccionou. Não sei se eu estou entendendo como todo o percurso que você fez, pensando no contexto histórico de hoje, né, que parece que tem, ao contrário do que você mostrou como a essência da alma brasileira, tem um recrudescimento da agressividade, da violência, as cenas que você mostrou das cavernas da Europa, né? Sim. Então, talvez a cura disso seja o inverso, né? Resgatar esse aspecto mais amoroso e mais feminino, né? Desse ventre que você falou da mulher indígena que veio esvaziado, né? Sim. Pela penetração. Talvez você falou o contrário do que a gente está fazendo, né? Antes de vir para cá, que eu estava meio pensando assim, falei, eu preciso lembrar de falar da palavra resgate. A palavra resgate é importantíssima. Quer dizer, resgatar é eu pegar de volta algo que eu perdi, né? Eu resgatei o meu amor, eu resgatei a minha memória, eu resgatei o meu não sei o quê. Né? Eu tenho que pegar uma coisa que escapou de mim, que foi embora. Então, essa afetividade, essa amorosidade, eu tenho que resgatar. Ela foi perdida, eu tenho que pegá-la de volta, mas ela existe. Ela já foi minha, ela já foi nossa. Mas se a gente perdeu, a gente vai resgatar. Portanto, não é por uma coisa estranha de fora para dentro que você vai enxertar. Não é isso. Eu vou pegar de volta. Pode ser que até eu mesmo que joguei fora, né? Tem palavras que eu gosto muito. Resgate e reparação é uma palavra muito importante. Reparação, porque você repara dano. Você repara dano causado, né? Estrago. Nessa fase do feminino aí, que eu estou trabalhando na monografia, o feminino abandonado, e essas mulheres que ficaram presas no feminino, algumas fazendo análise, fazendo terapia, foram buscar rituais de cura. E aí eu vou entrevistando todas essas mulheres que foram atrás desses rituais, e vou descrevendo esses rituais. Né? E vendo todo esse processo que você está me mostrando aí, é o encontro mesmo, é o que você falou, o resgate com o que já havia. Mas esse que havia anteriormente estava vazio. Você me perguntou lá, você falou, fala mais dessa mulher vazia. Foi? Foi. Então, eu até falei, me lembra, né? A mulher não estava vazia, ela foi declarada vazia. Ela foi tratada como vazia, mas ela ficou vazia de fala. Ela não emitiu uma fala. Ela não contou a história dela. Então, falta na nossa história uma fala que é a fala das primeiras mulheres, que eram índias, e que são as matrizes, não são? Onde está a fala delas? A fala foi silenciada, mas elas nem chegaram a falar. Porque o drama, a mulher índia, que por instinto de sobrevivência resolve procriar com o colonizador, só a mulher para ter esse instinto, porque precisa muita coragem, porque ela vai ser rejeitada pela tribo. A tribo, o pai, o pajé, os parentes falam, você é traidora, você agora vai com eles. Assim, ela não tem volta. E lá com eles, ela é a primeira empregada doméstica. Olha, está na história. Vê o que as mulheres faziam. Elas iam cuidar da casa dos jesuítas, iam cozinhar, iam limpar. Então, essa mulher que foi tão corajosa e que começa a criar um povo novo, porque é da barriga delas que sai, né? Ela não tem fala. O que castrou a fala da mulher? Eu não sei responder. Se elas não ficaram mudas
de não saber contar a própria história. Então tem não é nem um silenciamento, tem uma afonia do feminino do século XVI, que é da segunda parte da alma brasileira. Não houve emissão de som. Cadê o som? Né? Então, um amigo meu... Mordaça, né? Acho que essa palavra. E não sei se é mordaça, porque a mordaça você pensa num opositor. Pensa lá, eu não sei... Um paciente meu, que é um grande músico, me fez uma sugestão que talvez eu use. Num dos meus papers, sabe o Ari Barroso? Brasil, meu Brasil brasileiro. Ele falou, Gambini, faz assim. Brasil, meu vazio brasileiro. Eu falei, que maravilha. Brasil, meu vazio brasileiro. Então, o vazio não era a mulher que era vazia. Mas tem um vazio porque não está preenchido por uma narrativa. É um vácuo de consciência, sabe? Vácuo, está faltando consciência, então fica vazio. Mas não acho que é porque teve uma mordaça, é porque não foi preenchido. Pensem em vocês. A gente, você vê, eu sou homem, eu consigo, de alguma maneira, por empatia e identificação projetiva, isso que a gente estuda, né? Eu faço uma identificação projetiva com essas índias. Eu sou homem, mas eu faço. É por identificação, por compaixão, por qualquer coisa. Eu consigo me pôr naquele lugar e dizer, mas elas têm o que falar e não foi falado. O que é que elas têm para falar? Ficou arquetipicamente ali, né? Então, eu acho que a busca do ritual é a hora que você desdobra. Aquilo que está compactado, descompacta no ritual. Aquilo abre. O ritual... ele é um espaço de movimento, é um espaço de elaboração. Então, algo que está assim, quando você vai lá, a coisa... Sabe aquelas coisinhas japonesas que você põe na água e faz assim? O ritual, ele faz a coisa expandir.